Olá! Hoje aqui na Frutico nós vamos explicar um pouquinho sobre estimativa de custo de produção e preço de venda. Esse trabalho é apresentado por mim, a Aline, a Isabelle, a Stephanie, a Maria Eduarda e a Ágata. Então, a estimativa de custo de produção ela vai causar um impacto direto na previsão do escoamento do recurso durante um planejamento de 10 anos. Além disso, considerando que a lucratividade de qualquer produto específico é dada fundamentalmente pela diferença entre o preço da venda e o seu custo, as estimativas podem ser usadas para avaliar a adequação do mix de produtos proposto. Por essa razão, os custos devem ser estimados para cada produto individualmente. Então, a gente tem a natureza dos custos, que são dois, custos fixos e custos variáveis. O custo fixo, ele depende da produção, ou seja, a quantidade produzida, por exemplo, mão de obra indireta, aluguéis, seguros, manutenção, impostos. E os custos variáveis são relacionados diretamente no processo produtivo e na quantidade produzida, por exemplo, matéria-prima, embalagens, materiais auxiliares, energia, água, EPI, reparo em equipamento. Então, logo a gente tem nossa estrutura de custos, que é uma base de produção, que são divididas em custos unitários e custos totais. O custo total, ele é um total despendido para realizar toda a produção em uma base de tempo por ano. O custo unitário, ele é um total despendido que fabrica uma unidade de produção, por exemplo, por quilo, por litro, por caixa. Então, dividindo o custo total pela quantidade produzida na base do tempo considerado. Então, uma depreciação, ela nada mais é do que o valor que os bens diminuem, os bens físicos diminuem com o tempo. Então, essa diminuição, ela é atribuída física ou de avanço tecnológico. Os métodos para determinar a depreciação, eles baseiam-se na vida útil do bem físico. Então, a fórmula para calcular essa depreciação, ela vai ser o valor de compra do bem menos o valor residual ou de sucata dividido pela vida útil do bem. Então, no Brasil, essa depreciação ela é linear e tem os seguintes limites mínimos. Os equipamentos e acessórios de instalação têm limite de 10 anos, veículos, ferramentas e equipamentos de informática 5 anos. Terrenos não se depreciam, prédios administrativos têm 50 anos, prédios de produção 30 anos e edificações em geral 25 anos. Agora, já na parte de custos fixos, os custos fixos vão se dividir em 4 etapas. Vão ser os custos fixos gerais, os custos de administração geral da planta, as despesas administrativas e as despesas de marketing e distribuição. Então, os custos fixos gerais, eles vão ser a depreciação, os aluguéis, os seguros e os impostos do local. Os custos gerais de administração da planta vão ser os médicos, segurança e proteção, despesas administrativas, restaurante e recreação. As despesas administrativas vai entrar as despesas dos executivos, os custos legais de engenharia, manutenção do escritório e comunicação. As despesas de marketing e distribuição vai englobar o escritório de vendas, pagamentos de vendedores, serviços de vendas técnicas, a parte de pesquisa e desenvolvimento e as despesas financeiras. Agora, nos custos diretos de produção, a gente vai ter as matérias-primas, a mão de obra direta, supervisão operacional, vapor, eletricidade, refrigeração, água, manutenção, reparos, suprimentos operacionais, despesas de laboratórios, royalties e catalisadores e solventes. Agora a gente vai falar um pouquinho do nosso custo unitário de produção. A gente vai produzir anualmente 47.280 quilos por ano. Ou seja, se a gente multiplicar esse valor por 1.000, a gente vai chegar a... por 100, a gente vai chegar a 15.760 embalagens de 300 gramas, que vai ser a embalagem do nosso produto, no caso de geleia de maracujá. Pegando o total de custos fixos e dividindo ele pela a massa produzida anualmente, a gente vai chegar ao custo fixo unitário do nosso produto, que é de 13,10 centavos. A gente também consegue calcular o custo variável unitário, dividindo o custo total variável pelo também a massa que a gente vai produzir, que é 47,280 quilos por ano. E a gente obtém o valor de R$
R$ de custo variável unitário. Já para o custo unitário de produção, a gente vai dividir o valor do custo fixo obtido, que foi de 13,01, e somar com o custo variável unitário, que foi de 39,87. Daí a gente chega ao valor do custo unitário de produção a R$ 52,86. Agora eu vou falar sobre a formação de preço de venda baseado nos custos, que seria um método bastante utilizado pelas empresas para determinar o preço de seus produtos e serviços. Então esse método ele parte dos custos internos e adiciona uma margem para chegar ao preço final, sendo conhecido como abordagem de dentro para fora. Então, primeiramente, a gente tem que entender o conceito geral dessa metodologia. A formação do preço de venda ela é baseada nos custos e considera todos os custos envolvidos na produção de um bem ou serviço. E adiciona também uma margem para chegar no preço final, como eu havia falado. Então, esse método ele garante que todos os custos sejam cobertos e que a empresa obtenha o lucro desejado. Então, começando pelo ponto de partida, o custo do bem ou serviço. Existem dois tipos principais de custos, que seria o custo fixo, SFU, e esses são os custos que não variam com a quantidade produzida, exemplo. Incluem aluguel, funcionário de salários permanentes, depreciação de equipamentos e os custos variáveis, que seria o CVU. Esses custos eles variam diretamente com a quantidade produzida, exemplo. Matéria-prima, energia elétrica consumida na produção, mão de obra direta. Então, após determinar os custos, adicionamos a margem chamada markup. Então, markup é um termo usado para indicar o quanto do preço do produto está acima do seu custo de produção na distribuição. E ele deve cobrir todas as despesas operacionais, impostos, comissão e ainda proporcionar o lucro desejado da empresa. Então, a fórmula do markup. Então, após determinar os custos, adicionamos uma margem chamada markup. O markup ele é um termo usado para indicar quanto do preço do produto está acima do seu custo de produção e distribuição. E ele deve cobrir todas as despesas operacionais, como impostos, comissões e ainda proporcionar o lucro que a empresa deseja. E além dos custos de produção, a gente precisa considerar os impostos e comissões que incidem sobre a venda, como o COFINS, que é um tributo federal que incide sobre a receita bruta das empresas, o PIS, que é um tributo federal destinado ao financiamento do seguro-desemprego e outros benefícios, o ICMS, que é um tributo estadual que incide sobre as circulações de mercadorias e prestações de serviços, de transporte interestadual e intermunicipal e de outras comunicações também, e comissões de vendas, de vendedores, que são percentuais do preço de venda destinados aos vendedores e como forma de remuneração variável. E assim, nós definimos a margem de lucro desejada, que é o percentual do preço de venda que a empresa deseja obter como lucro líquido. Um exemplo de cálculo do preço de venda seria esse. O custo total unitário é de R$ 8,00, a comissão dos vendedores foi de 5% e o IMP é de 20% do preço da venda. A margem do lucro desejado é de 5% sobre a receita bruta e, portanto, a partir do cálculo e a aplicação dessa fórmula, temos que o preço da venda do produto, considerando todos os custos e margem, seria R$ 11,47. Então, para concluir, a formação do preço de venda é baseada nos custos e é fundamental para garantir que todos os aspectos financeiros, como os custos de produção, impostos, comissões e margem de lucro, sejam devidamente considerados. Então, essa abordagem ajuda na empresa para especificar os seus produtos de forma sustentável e competitiva no mercado, assegurando que todos os preços cubram todos os custos e proporcionam um lucro necessário para a continuidade e o crescimento do negócio. Em relação ao custo unitário de produção, dividimos entre os custos fixos variáveis e para a produção anual a gente tem 47.280 kg. E o custo fixo unitário é de 13,1 por quilo, enquanto o custo variável unitário é de 39,85 por quilo. Isso resulta em um custo total de produção de 52,86 por quilo. Enquanto consideramos uma produção anual de 157,600 embalagens de 300 gramas, o custo fixo unitário é de 3,9 por embalagem e o custo variável unitário é de 11,96 por embalagem.
resultando em um custo total de produção de 15,86 por embalagem de 300 gramas. E aí o cálculo do preço unitário, PVU, pode ser determinado utilizando o método de markup ou ser ditado pelas condições de mercado. Nesse caso, o PVU ele é calculado para as duas unidades de medida, por quilograma e por embalagem, E para o preço de venda por quilograma, o PVU ele é calculado como R$ 82,14, enquanto por embalagem o PVU é de 24,64 centavos. Isso incluindo as várias taxas e margens que somam um total de 35%, que é aplicado ao custo total da produção, determinando o PVU final.